Eu já cruzei deserto, já enfrentei o vendaval, já vi a noite escura tentando me calar. Mas quando clamei teu nome, senti o teu sinal, tua mão me levantando, me chamando pra lutar. E quando a dúvida tenta me derrubar, eu lembro da cruz que mudou o meu viver, o teu sangue escrevendo um novo caminhar, me lembrando que contigo eu posso vencer. Eu sigo vivendo pela fé, firme no chão que tu me deu. Mesmo que falte tudo aqui, sei que o céu é meu. Se o mundo disser pare, eu digo não vou recuar, porque quem vive pela fé vê o impossível acontecer. O sertão da vida é duro, mas me ensina a confiar na chuva que demora, mas sempre vai chegar. O teu tempo é perfeito, nunca falhará. O teu braço poderoso nunca vai me abandonar. E quando a porta fecha sem explicação, eu dobro os joelhos pra te ouvir de novo. Tua voz me fortalece dentro do coração, me lembrando que há promessas vale mais que o ouro. Eu sigo vivendo pela fé, firme no chão que tu me deu. Mesmo que falte tudo aqui, sei que o céu é meu. Se o mundo disser pare, eu digo não vou recuar, porque quem vive pela fé vê o impossível acontecer. Se a montanha não sair do lugar, eu continuo a crer. Se o mar não se abrir na hora, eu continuo a crer. Porque a fé não vê o agora, a fé vê o que Deus fará. E eu sei, Ele vai me levantar. Eu sigo vivendo pela fé, nada vai me deter. O Deus que abriu caminho ontem, abre hoje, vai abrir outra vez. Vivendo pela fé, vivendo pela fé, até te ver, meu rei. Olá, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Seja bem-vindo aqui à programação Vivendo pela Fé, pela Web Rádio Remidos. Estamos também aqui ao vivo aqui com vocês aqui pelo YouTube, também pelo TikTok, YouTube Eduardo dos Souza Oficial, aí no TikTok Presbítero Edu. Vamos juntos aí compartilhar essa live, vamos compartilhar essa programação. Seja bem-vindo a você, que você está de perto, você está de longe aí. Vamos juntos aí adorar a Deus e vamos trazer uma palavra para o teu coração. Uma palavra que eu tenho certeza que ela vai mexer com a tua vida, com o teu coração, porque é uma palavra de Deus, não é uma palavra do homem, tá bom? Então eu vou compartilhando aqui a live com os irmãos, e você compartilha também, e vem comigo, vamos nessa noite de adoração aí estar
agindo com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. E graças ao bom Deus nós estamos aqui, porque tudo é pela misericórdia e graça do Senhor, né? Que coisa maravilhosa, coisa linda a gente poder estar aí adorando a Deus em tudo que nós fazemos, porque Ele é maravilhoso, né? Então estamos aqui com vocês, que você nessa noite, você sinta-se abraçado por Jesus. Vou compartilhar com alguns irmãos aqui. Você compartilha também, fica à vontade para compartilhar. Estamos aí ao vivo. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco hoje. Tem uma palavra muito profunda para nós estarmos refletindo aqui hoje. E essa palavra eu tenho certeza que ela fala muito ao nosso coração, porque ela vem falando comigo. Eu quero compartilhar com você, tá bom? Aqui no TikTok, estamos aqui, né? Hoje com a imagem não está de pé na vertical, mas está na horizontal, tá bom? Mas é porque eu estou fazendo nas duas plataformas ao mesmo tempo, e que você possa estar chegando e ficando à vontade aí para compartilhar conosco a sua mensagem, o seu pedido de oração. Pode mandar sua mensagem aí. Eu tenho certeza que Deus, ele é na tua vida e ele vai operar grandemente na tua vida. Se você crê nisso, glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor. Eu tenho certeza que ele está contigo se você clamar. Porque ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Então, se você clama ao Senhor, com certeza ele vai te responder. Ele vai estar na tua vida aí, abençoando o seu lar, a sua família. Eu não sei como que foi o seu dia, mas eu tenho certeza que você não vai sair daqui sem glorificar a Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos fortalece, ela nos renova, ela nos transforma. Então isso é maravilhoso. A palavra do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores, tá bom? Então vem comigo e vamos aí nessa noite de adoração, glorificar o nome do Senhor Jesus. Que você possa estar nessa noite aí, liberando aí, né, o teu coração para Deus, a adoração verdadeira. Vamos juntos glorificando, exaltando esse nosso Deus Todo-Poderoso, né? Você que vai entrando aí, você pode deixar aí seu comentário, tá bom? Fica à vontade para estar compartilhando também. Então vamos aí nessa noite abençoada e que você possa estar sentindo a graça de Deus. Eu vou colocar para vocês aqui um louvor, daqui a pouquinho eu já volto aqui para nós estarmos falando um pouquinho mais com vocês. Deus abençoe grandemente você que está pela web rádio aí, você que está ouvindo a programação aí pelas ondas da web rádio, né? Da internet, que você possa estar aí sentindo a presença de Deus nessa noite abençoada. Então vamos adorar a Deus, meus irmãos. Vou colocar um louvor aqui, já volto com vocês aí. Adore a Deus. Não deixe de adorar. Seja um adorador. Seja uma pessoa que adora a Deus de verdade, em espírito e em verdade. Que esse é os tais que Deus procura. Eu tenho certeza que você pode estar adorando a Deus nessa noite comigo. Vamos lá. Aleluia. Eu tentei seguir caminhos que me afastaram de ti. Carreguei pesos na alma que ninguém podia ouvir. Lúcia, bom dia, não, boa noite, né, minha irmã? Lúcia, né? Deus abençoe a tua vida, minha irmã Lúcia. Olha aí, eu que confundindo a noite com o dia, que coisa, né? Na verdade, estamos nessa noite maravilhosa, agora são 21 e 20 minutos. Sempre eu faço meus vídeos de manhã e muitas vezes eu confundo a noite com o dia, que loucura, né? Mas vamos lá, meus irmãos, adorando a Deus, irmão Leandro, Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Aleluia. Miguel, Deus abençoe Miguel. Vamos adorar a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Revelou quem eu sou, mas também mostrou o teu amor. Aqui estou, quebrado aos teus pés, desfazendo o que o pecado fez. Aleluia. Me chama pra perto, me ensina a viver, liberta minha alma, me faz renascer, toca meu coração, com tua graça fiel. Tino Roberto, Deus abençoe, meu irmão. Uma ótima noite pra você, abençoado. E eu encontro o céu. Foram dias tão escuros
noites longas sem direção, tentando esconder as falhas que feriam o meu coração. Amada esposa, Pai Senhor Jesus, mas quando ouvi teu chamado, rasgando a minha escuridão. Dá um alô aqui pro irmão Lucas, pro irmão Val, pra irmã Vânia, pro irmão Antônio. Deus abençoe, irmão Rodir, irmã Maria. Que o Aleluia. arrependido encontra vida em tuas mãos. Pastor Anésio, irmão Jesus, Pastor Jesus. Nada pode apagar o amor que veio me resgatar. Aqui estou, quebrado aos teus pés, desfazendo o que o pecado fez. Me chama pra perto, me ensina a viver, liberta minha alma, me faz renascer, toca meu coração com tua graça fiel, onde as correntes caem e eu encontro o céu. Leva tudo que resta de mim. Maria Carneiro, Deus abençoe minha irmã, Pai Senhor Jesus. Irmão Leandro, Deus abençoe minha irmã, irmã Maria, toda a família, Deus abençoe meu irmão. Vamos adorar a Deus, né, irmão? Aleluia. Seja bem-vindo, meus irmãos, à programação aqui Vivendo pela Fé, pela Web Rádio Remidos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais aí com vocês. Aqui estou, quebrado aos teus pés. Aleluia. Aqui estamos quebrados aos seus pés, Senhor Jesus. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Que Deus maravilhoso é esse, né? Que nos sustenta todos os dias, que nos guarda, que nos livra, que nos dá vida. Esse Deus é poderoso e maravilhoso, né, meus irmãos? E você nessa noite sinta-se abraçado por Jesus. Você pode estar chegando aí e deixando seu pedido de oração. Vou estar orando pela tua vida depois também, no final da programação. Aristeu também, bispo, Deus abençoe Aristeu, bispo, Deus abençoe meu irmão, seja bem-vindo à programação, vamos juntos aí adorando a Deus, que vocês possam estar glorificando o nome do Senhor, né? Que você que está chegando aí, você possa estar compreendendo os mistérios de Deus. Deus ele tem grandes coisas para fazer em nossa vida, né, meus irmãos? Muitas vezes passamos por um processo, um propósito, e precisamos aí realmente estar ligadinhos naquele que é todo poderoso. Então vamos juntos aí glorificando o nome do Senhor Jesus, né? Que nós possamos estar realmente vivendo pela fé. Isso é o mais importante da vida, viver pela fé. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Foi assim que Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos realmente viver por Cristo, porque a palavra de Deus diz assim, que aquele que de mim se alimenta também por mim viverá. Jesus, certa vez, falou assim como eu vivo para o Pai, e aquele que de mim se alimenta também viverá por mim. Então que nós possamos viver pelo Senhor Jesus, isso é maravilhoso, né? Então vamos glorificar a Deus. Vamos entrar na palavra daqui a pouquinho, estamos chegando na palavra de Deus, uma palavra forte lá em Gálatas capítulo 1. Fala ali de um povo que estava migrando de um evangelho para um falso evangelho. Isso é muito interessante porque a carta aos Gálatas é uma profundidade, uma riqueza tão grande, meus irmãos. Por quê? Porque Paulo trata de uma situação onde o povo tinha se convertido a Cristo, mas estava voltando para o judaísmo, voltando para ali a religião, para a religiosidade. Isso é algo que Paulo tratou muito aqui nessa questão aos Gálatas, porque havia um povo legalista que se converteu, que era dos judeus ali, só que eles queriam que houvesse ali a lei para que eles fossem acrescentados à graça de Deus. Naquele momento ali eles queriam imputar aos judeus convertidos a circuncisão, eles queriam converter os gentios também ali que tinham se convertido, a circuncisão, a guarda dos sábados, aqueles rituais ali cerimoniais que foi abolido por Jesus.
E Paulo trata muito aqui nessa carta sobre isso, é maravilhoso. Então que nós possamos entender como que é bom a gente poder navegar na palavra de Deus. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu quero fazer uma oração, depois vamos adorar mais um pouquinho a Deus, e eu já volto com você daqui a pouquinho, depois desse louvor, para a palavra de Deus. Se você não está, ainda bem consciente daquilo que Cristo é na sua vida, hoje você vai estar. Se você não está ciente do que é adoração verdadeira, hoje com certeza você vai entender. Estava falando para o irmão Leandro hoje, a gente estava conversando, irmão Leandro, e o dia que o povo entender que nós estamos na igreja para prestar um culto a Deus, não para assistir um culto, as coisas vão mudar. Porque nós estamos ali para adorar, para servir a Deus, para oferecer a Deus, não para receber. Receber nós vamos receber por quê? Porque nós oferecemos nosso culto a Deus. E nós vamos receber realmente de Deus, porque quando você faz de coração a Deus, com certeza você recebe as bênçãos do Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque nós adoramos. Porque nós somos servos e somos servos obedientes ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Então obedecemos por quê? Porque fomos salvos. Você não obedece para se salvar, você se salva, mas aí você entra em obediência. É diferente. Muitas pessoas têm que salvar por mérito. É o que os judeus aqui estavam tentando impor para o povo de Gálatas. Mas daí nós vemos que Paulo ele vai jogar um balde de água fria naquela falsa religião, naquele falso evangelho que ele estava tentando imputar ali para aquele povo naquele momento. Mas isso aí nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Então vamos orar a Deus? Vamos orar a Deus, depois vamos para mais um louvor e daí já vem a palavra de Deus. Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai amado, Criador dos céus e da terra. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Porque o Senhor nos permite, através do Teu sangue, Jesus, entrar no santuário de Deus nessa noite. E que nessa noite o Seu Espírito Santo venha fluir livremente, ó Pai. E que a Tua palavra, ela venha, meu Deus, com o endereço certo para o nosso coração. Que nós possamos, meu Deus, nessa noite de adoração, de exaltação, de prestar um culto ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, mova os céus, ó Pai. Abre os céus para nós, rasga os céus e transforma, meu Deus, nosso ser, ó Pai. A nossa vida, ó Pai. Todos aqueles que estão ouvindo a programação e aqueles que hão de ouvir depois. Que seja, meu Deus, aí tocado pelo Senhor. Que a Tua glória se manifeste, ó Pai. Que a Tua presença, meu Deus, ela venha se manifestar grandemente, ó Pai. E que assim o Senhor venha trabalhar em cada vida, Papai, nessa noite. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Pai querido, Pai amado, assim nós entregamos em Tuas mãos aqui esse momento, aqui a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Estou percebendo que o áudio está cortando um pouquinho aqui para mim, não sei se está cortando para vocês aí. Depois você comenta aí, tá bom? Vamos aí para mais um louvor, que é o tema aqui desse contexto que nós vamos falar hoje, tá bom? Então vem comigo, presta atenção nesse louvor, que esse louvor ele foi feito para você entrar aqui na adoração e nós possamos estar entrando na palavra de Deus, tá bom? Até mandei pro Moleandro esse louvor aí, porque ele faz parte aqui do tema bíblico que nós vamos falar hoje. Então vem comigo, vamos adorar, daqui a pouquinho nós voltamos com vocês aí para a palavra de Deus. Aleluia! Eu levantei minhas mãos, cantei tantas canções, mas meu coração ainda está distante. Eu conhecia as palavras, sabia até orar, mas dentro de mim havia um vazio. Eu andava entre o povo, mas não te conhecia. Falava do teu nome, mas não vivia a cruz. Então tua voz me chamou no silêncio, quebrou o orgulho do meu coração. Eu posso estar dentro da igreja, mas longe da cruz. Posso cantar bem alto, mas sem conhecer Jesus. Não quero só aparência, não quero religião. Eu quero a tua graça transformando meu coração. Eu tentei merecer, tentei provar valor,
Mas a graça não se compra com esforço. Quando olhei para a cruz, entendi teu amor. Foi ali que encontrei nova vida. Todo orgulho caiu, toda culpa também, quando vi teu sangue derramado por mim. Tua graça me trouxe de volta, e hoje eu me rendo a ti. Eu posso estar dentro da igreja, mas longe da cruz. Posso cantar bem alto, mas sem conhecer Jesus. Não quero só aparência, não quero religião. Eu quero a tua graça transformando meu coração. Quebra meu orgulho, Senhor, rasga o véu do meu coração. Eu não quero só te ouvir, eu quero viver tua salvação. Amém, irmã Leandro. Deus Leva-me de abençoe. volta à cruz, Aleluia. onde o velho homem morreu. Que a minha vida agora seja totalmente teu. Não quero só estar na igreja, eu quero Jesus. Não quero só cantar teu nome, eu quero Jesus. Que a tua graça viva em mim, que tua luz brilhe em mim. Hoje eu me rendo inteiro, tudo entregue. Senhor Jesus, Mar, Deus abençoe tua vida, minha irmã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que noite abençoada para a glória de Deus. Vamos então meditar um pouquinho na palavra de Deus, meus irmãos. Que você possa aí nessa noite estar meditando comigo. Você tem uma Bíblia aí, abre comigo aí em Gálatas, capítulo 1. Vamos meditar aqui sobre o capítulo 1 de Gálatas. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o meu, para o seu coração nessa noite abençoada, né? Você que está entrando pelo YouTube aí também, Deus abençoe grandemente a sua vida. A Maria das Graças Souza, lá em Feira Santana, Bahia, Deus abençoe minha irmã em nome de Jesus. A Zuleika também, Deus abençoe sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Que vocês sintam-se aí abraçados por Jesus, tá bom? Então vamos entrar na palavra de Deus, irmãos? Vamos lá na palavra que Deus tem para o nosso coração nessa noite? Gálatas capítulo 1, vamos ler aqui a partir do versículo 6. Depois nós vamos fazer um catado geral no capítulo 1 aqui de Gálatas, tá bom? Então vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz assim: maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém anunciar outro evangelho além do que está colocado para vocês, ou que já recebestes, seja anátema, ou seja, reprovado, amaldiçoado.
Isso é algo que Paulo está falando. Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Aleluia. Que palavra forte. Deixa eu só baixar um pouquinho o som aqui. O retorno está muito alto. Mas vamos lá. Que coisa maravilhosa é o evangelho aqui que Paulo está falando. Maravilha-me que tão depressa vocês passaram, né, daquele evangelho da graça que Cristo vos deu para um outro evangelho, a qual não é outro. Por quê? Porque alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, eu quero falar com vocês um tema muito importante. Você pode estar dentro da igreja e longe da cruz. É isso mesmo, você pode estar dentro da igreja e longe da cruz. Esse evangelho de Cristo é o evangelho que liberta. É um perigo muito grande trocar o evangelho de Cristo, o verdadeiro, por um falso evangelho. O evangelho que liberta do desapego das coisas materiais, o evangelho que realmente liberta do desempenho religioso. Esse evangelho de Cristo é maravilhoso, as boas novas do reino. Então, hoje nós vivemos, meus irmãos, o irmão Leandro, ele pode afirmar isso porque ele tem um tempo de caminhado aí na fé. Nós vivemos em uma geração que aceita qualquer mensagem desde que não confronte ela. Hoje, infelizmente, está assim. As pessoas querem um evangelho confortável, sem arrependimento, sem cruz e sem mudança de vida. As pessoas muitas vezes estão aí vivendo, né, essa esperança de um falso evangelho. Evangelho sem cruz não é evangelho, meus irmãos. Mas Paulo, ele escreve aos Gálatas com urgência, porque eles estavam abandonando ali o verdadeiro evangelho para estar seguindo um evangelho falso, que vem com mistura de religiosidade. Então, eles não estavam negando Jesus, mas eles estavam acrescentando coisas à obra da cruz. Então, era algo que eles estavam fazendo. E isso é perigoso, meus irmãos. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque sempre acrescentando algo na cruz, né, nós fazemos o que? Nós anulamos a graça. Sempre que nós acrescentamos algo à cruz, nós anulamos a graça de Deus, o favor imerecido. Existem dois erros espirituais aqui opostos, igualmente e perigosos. Dois erros. Primeiro é o legalismo religioso, achar que somos aceitos por Deus porque nós fazemos algo para Ele. Ou seja, nós somos salvos por mérito? Não, nós não somos salvos por mérito. O outro perigo aqui é a libertinagem, ou seja, aquele evangelho da porta larga, achar que podemos viver de qualquer forma, e não é assim, porque nós temos que ter um equilíbrio espiritual, um equilíbrio na vida cristã. O evangelho verdadeiro, meus irmãos, não está em nenhuma dessas pontas extremas que nós vemos, nem o legalismo, nem o liberalismo. Ele está na graça de Cristo. Tudo está de acordo com a graça de Cristo. A sua vida tem que estar coordenada pela graça de Cristo. Isso é maravilhoso. Então, qualquer acréscimo ao evangelho aqui nesse contexto, nós vemos que destrói o evangelho. Não é Jesus mais alguma coisa, é somente Cristo, é somente Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Né? Hoje, isso acontece quando alguém pensa o quê? Ah, Deus me ama porque eu oro muito. Ah, Deus me aceita porque eu sou bom. Deus me recebe porque eu vou à igreja. Então, muitas pessoas pensam que isso aí faz com que ela seja melhor, que ela tenha mérito diante de Deus. Mas o evangelho não é isso. Isso é desempenho religioso, muitas vezes, e não evangelho. Então vivemos uma geração que é cheia de informação espiritual, mas vazia de transformação. Você consegue entender isso? Né? Temos músicas, temos cultos, conferências, mas muitas pessoas realmente ainda não experimentaram o verdadeiro evangelho, o genuíno, da graça de Deus libertadora. Aleluia. Então, há também hoje nós vemos hoje em dia o que? Um evangelho sem arrependimento, muitas vezes. Nós vemos um cristianismo sem transformação. Nós vemos uma fé sem compromisso, uma religião sem Jesus. Você consegue entender isso? Uma religião sem Jesus, onde que o homem é o centro, onde que muitas vezes estão cultuando os homens em vez de cultuar a Deus. Infelizmente tem muito por aí, mas existe o remanescente. O remanescente permanece fiel sempre. Então, Paulo, ele levanta aqui um alerta para nós. Existe apenas um evangelho que salva. Só um evangelho que salva, meus irmãos. Não é sobre emoção, mas é sobre rendição.
não é sobre emoção, mas é sobre rendição que Paulo está falando. É nós se rendermos diante da graça de Deus, é diante do evangelho da cruz, o evangelho que realmente nos salvou por um preço muito caro que foi derramado ali na cruz, do sangue de Jesus por nós. Então a igreja da Galácia, aqui que nós estamos lendo, nós vemos que começou na graça, mas estava voltando para a religiosidade do judaísmo. Eles não abandonaram Jesus, mas eles apenas colocaram algo a mais além da cruz, do lado da cruz. Isso aí é algo que acontece muito, porque coloca ali a graça de Deus, eu fui salvo pela graça, mas agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você faz sim, por quê? Porque você ama Jesus. Você obedece, por quê? Porque você é uma pessoa que ama Cristo. Agora, se você está fazendo algo porque alguém está te impondo isso, e você acha que você vai receber algum mérito nisso, você está muito enganado. Isso é o maior perigo espiritual que existe. Não negar a Cristo, mas o que é? É acrescentar algo a mais no evangelho que ele realmente pregou para nós e nos dá transformação. Então é importante a gente analisar toda a nossa vida para a gente refletir se a gente não está fazendo igual os Gálatas. Por quê? Hoje muitos vivem em que jeito? Jesus mais o desempenho, Jesus mais a tradição, Jesus mais a aparência espiritual, aí é a hipocrisia. Então nós não podemos viver assim, nós temos que viver realmente um evangelho que molda o nosso caráter, que transforma a nossa vida. Lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas nós fomos criados em boas obras para que andássemos nela. Então é isso que Paulo fala. Então nós vemos que o evangelho verdadeiro é só Cristo Jesus, as boas novas. Então você imagina, né, as boas novas chegando até você. Jesus, ele veio nessa terra como homem, ele encarnou e ele pagou um preço porque nós não poderíamos pagar o preço do nosso pecado. Então quando a cruz deixa de ser suficiente, meus irmãos, a religião toma o lugar de Jesus. Quando a cruz deixa de ser suficiente para a sua vida, o sacrifício que ele fez, se ele não for suficiente, aí você está realmente deixando a religião tomar conta, né, ao invés de Jesus. Aí você está trocando aquilo que é a graça por aquilo que você acha que é meritório para você. Então, né, nós vamos ver aqui no versículo 1 ao 5 o que nós aprendemos aqui. É interessante porque Paulo começa dizendo, né, o quê? Que a autoridade vem de Cristo. Olha o que diz no verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo, o apóstolo, não da parte dos homens, mas da parte de quem? Da parte de Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele coloca aqui dizendo que a autoridade vem de Jesus. A autoridade com que ele fala, ela vem de Jesus. A autoridade com que eu e você falamos, meus irmãos, tem que vir de Jesus, porque é do verbo, é daquele que tem todo o poder, é dele que nós podemos realmente ter autoridade espiritual. Você tem autoridade quando você vive uma experiência real com Jesus, quando você tem uma rendição diante dele, você consegue viver uma experiência real e você consegue ter autoridade no mundo espiritual. Isso significa o quê? O evangelho não é invenção humana, meus irmãos. Ele não é filosofia, ele também não é tradição. Ele aponta direto para a cruz. O evangelho aponta para a cruz. Cristo se entregou pelos nossos pecados. Essa é a mensagem do evangelho. Essa é a mensagem mais forte que Paulo, que Pedro, que os demais apóstolos pregaram, né? Jesus, ele foi crucificado em nosso lugar. Então aqui está o centro. O pecado, meus irmãos, ele é real. O sacrifício é necessário e a graça é suficiente para a nossa salvação. Já pensou se não tivesse a graça de Deus? Ninguém salvaria. Ninguém salvaria se não fosse pela graça. Nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias, porque nós erramos e falhamos todos os dias. Se não fosse pela graça, pela misericórdia, ninguém se salvaria. Então essa é a mensagem do evangelho. Cristo é suficiente, aleluia. Não existe salvação sem reconhecer o pecado. Se nós não reconhecemos que somos pecadores, não tem salvação. Jesus não veio melhorar pessoas boas, de maneira nenhuma, mas ele veio para fazer o quê? Salvar pecadores, e isso que inclui eu e você. Ele veio para salvar pecadores. Então a cruz não é parte da mensagem, a cruz é a mensagem. Você entende isso? O evangelho não começa com
a sua mudança com a sua promessa ou com a sua disciplina, mas começa com o sacrifício de Jesus. Aí sim você vai se render, porque é pelo sacrifício dele. Então você vê a diferença que é o evangelho verdadeiro do evangelho que muitas vezes você vê aí sendo pregado, meus irmãos. Deus faz, Deus opera, Deus cura, Deus liberta, Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar. Sim, Ele quer, mas Ele quer que você volte para Ele em arrependimento sincero, em adoração, seja um adorador. O irmão Leandro mesmo é um adorador, ele adora a Deus, perdão, ele adora a Deus aí com as suas canções, adorando a Deus, servindo ao Senhor com o dom que deu Deus para ele. Então isso é maravilhoso, você poder usar o dom que Deus te deu para abençoar outras pessoas, né? Então, você não é salvo porque você mudou. Você é salvo porque Ele mudou você. Então, você não é salvo porque mudou, mas você muda. Sabe quando? Quando você é salvo por Ele. Aí você muda. Aí você é transformado. Aí você sofre uma metamorfose, que é o quê? Uma transformação daquele ser cheio de pecado para uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura, aí as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo, é o que o apóstolo Paulo diz. Então o evangelho não começa com você procurando Deus, mas com Deus morrendo por você. Você já imaginou isso? Jesus sendo Deus, ele morreu por você, mas ele morreu como homem. O evangelho não é sim, faça, mas ele está consumado. Então o evangelho não quer dizer assim, ó, faça, mas está consumado. Tetelestai, ali na cruz ele disse, está consumado. Ele consumou ali na cruz do Calvário aquilo que ele veio fazer por amor a mim e a você. Então, olha que no verso 6 aí ao verso 9, diz assim, maravilha-me que tão depressa, ele fala, né? Estou admirado que tão depressa vocês aí passaram daquele evangelho que chamou vocês para a graça de Cristo para um outro evangelho. Então, eles estavam ali migrando agora, vão retornando para as velhas práticas. Por quê? Porque havia um povo ali que estava contaminando aquele povo que estava em Cristo Jesus ali com as suas religiosidades, com o seu legalismo. Então tinham homens ali que estavam tentando convencer alguns que já estavam na fé a voltar às velhas práticas do judaísmo, a qual não pertencia mais ao povo que pertencia à igreja. Por quê? A lei, ela foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então quando nós entendemos isso, nós conseguimos entender o que realmente é o evangelho, né? Então Paulo diz, estou admirado de vocês. Tão depressa vocês passaram para outro evangelho, o qual não é outro, mas ele fala aqui, mas eles tentam transtornar o evangelho de Cristo. Né? E quem faz isso mesmo, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já está anunciado, seja maldito, seja de certa forma aqui reprovado. Por quê? Porque Jesus, ele nos deixou o evangelho, e não um evangelho aí, a qual muitas vezes nós vemos que está sendo pregado de uma maneira totalmente distorcida, sem cruz. Eles estavam trocando a graça por regras religiosas novamente. Eles estavam trocando a graça por desempenho. Eles estavam ali trocando a graça por voltar às velhas práticas religiosas. Então, quando tiramos o peso do pecado, meus irmãos, tiramos a necessidade também do quê? Da cruz. Um falso evangelho não é aquele que nega Jesus, simplesmente, mas adiciona algo a ele. Então, muitas vezes, quando você adiciona algo ao evangelho, que não é a cruz, que a salvação é pela graça, que Jesus é o verbo, que ele é Deus, aí você está acrescentando algo que não é de Deus. E isso é um problema, porque daí você vai estar complicando aqueles que estão ouvindo você. Hoje vemos mensagens sem arrependimento, fé sem transformação e cristianismo sem renúncia. Você já viu isso? Eu tenho certeza que sim. Então nós temos que entender, mas o evangelho verdadeiro, ele confronta, meus irmãos. O evangelho verdadeiro, ele confronta a gente todos os dias. O evangelho humilha o orgulho e cura o coração. O evangelho, ele humilha o orgulho, mas cura o nosso coração. Isso é maravilhoso quando você entende isso. Então, um evangelho que não chama ao arrependimento não salva ninguém. O evangelho que não leva você a refletir sobre a sua vida e se arrepender dos seus pecados, esse evangelho não salva. Então nós temos que entender isso. Então Paulo está falando coisas maravilhosas para nós. Ali no verso 10, olha que interessante no verso 10. Busco eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha que palavra forte que Paulo fala, né? Está mostrando para nós aqui que o verdadeiro evangelho, meus irmãos,
ele corrige, ele chama ao arrependimento, ele exige uma decisão, ele confronta o pecado, ele também quebra o orgulho, ele também chama a rendição, ele aponta para quem? Para mim? Para o pastor? Ele aponta para Jesus, ele aponta para Cristo. Então isso que é o verdadeiro evangelho. Então você quer um evangelho que faça o quê? Que faça sentir bem ou que te salve? Essa é a pergunta que eu faço para você. O evangelho não é confortável, ele é transformador. O evangelho não é confortável, ele é transformador. Porque nós sabemos que todos nós que somos cristãos, entregamos a nossa vida para Jesus, passamos por luta. Se você fala que não passa por luta, eu acho que você está seguindo um outro evangelho. Porque as lutas vêm, as dificuldades vêm problemas em todas as áreas da vida. Mas eu sei aonde eu estou firmado, na rocha que é Jesus. Então, se tem um evangelho que prometer para você que tudo vai dar certo e tudo vai ser bênção, que você não vai ter prova, que você não vai ter luta mais, que agora você vai ficar rico, que você vai ter, né, uma mansão, você vai ter isso, vai ter aquilo. Cuidado, vigia, crente. Eu tenho certeza que isso aí é um falso evangelho. Mas se tem um evangelho que fala assim, você é filho do rei, e você sendo filho do rei, você é abençoado por ele. E aí você seguindo ele, você tem a eternidade para estar com ele, glorificando o nome dele nos céus. Isso é maravilhoso. Você quer sentir algo ou ser transformado? Hein? Fala para mim. Deus, ele não quer aplauso, ele quer entrega. Né? Nós aplaudimos, glorificamos a Deus, aleluia. Vamos glorificar mesmo, vamos aplaudir mesmo. Mas ele não quer apenas aplauso, não. Ele quer uma entrega verdadeira de nós. Ele quer que nós entregamos nossa vida verdadeiramente, né? Então, que coisa interessante, né? Do versículo 11 ao versículo 24, meus irmãos, né, ele fala assim, ó, eu tô lendo, né, poucas partes para não estender muito, senão vai ficar muito grande essa programação, tá bom? Mas você leia o contexto inteiro, capítulo 1, que você vai, né, se deliciar com essa palavra. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha o que o Paulo fala, né? Aquele que era perseguidor, agora ele realmente começa a ser perseguido por pregar o verdadeiro evangelho. Quando Jesus entra, ele não reorganiza a vida, né? Mas ele faz tudo novo. Ah, eu vou reorganizar minha vida em Cristo Jesus. Não. Se ele entrar na sua vida, ele faz tudo novo. Tudo é transformado. As coisas velhas vão passar, meus irmãos. As coisas velhas ficam para trás. Vira a página da tua vida. Se você está vivendo do passado, vira essa página. Por quê? Porque do teu passado, Deus fala, não me lembrarei mais. Do teu passado eu não quero saber por quê. Porque agora você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Esqueça o teu passado. O teu passado seja uma lembrança para poder você saber de onde ele te tirou. Isso sim, mas permaneça fiel. A graça não é teoria, mas a graça é transformação. A graça é transformação. Então, uma fé realmente que transforma é uma fé depositada na cruz de Cristo, naquilo que ele fez por nós. A sua fé mudou a sua vida ou apenas a sua linguagem? A sua fé mudou a sua vida ou somente a sua forma de falar? Tem que mudar o todo, não apenas parte dela. Ou você entrega tudo ou você não entrega nada. E nós entregamos tudo para Jesus porque ele entregou tudo por nós. Nós entregamos por amor. A religião muda o discurso, mas Jesus muda a história. Ele muda a sua história, ele transforma a sua vida. O verdadeiro evangelho, o que ele produz? Ele produz mudança, ele produz testemunho, ele produz transformação visível. As pessoas veem a transformação. Isso sim é o que o evangelho produz, meus irmãos. Ele produz coisas fantásticas e Jesus entra e muda tudo. Quando ele entra, algo muda na sua vida. Não tem como você ficar do mesmo jeito. Se uma pessoa entregou de verdade para Jesus a vida dele muda. Ele é transformado. Não é religião, mas é o que? É uma nova vida. Ele promete isso. Estava conversando aqui em casa hoje com a minha filha, com o namorado dela. Deus, ele não chama a gente para religiosidade, mas ele chama para um relacionamento. Frequentamos sim um sistema onde tem, né, é chamado de religião. Porém, nós não fomos chamados para sermos religiosos, mas para sermos realmente uma pessoa que tem relacionamento com ele. Isso é maravilhoso. Martinho Lutero, né, que ele foi ali, né, um grande homem de Deus lá atrás da Reforma Protestante, ele dizia que Gálatas era uma carta favorita. Por quê? Porque ele mostrava que a salvação não é por obras, mas pela graça que transforma. Então, quando alguém encontra o evangelho, o que acontece? Não muda só o comportamento, ele muda a identidade. Você recebe uma nova identidade em Cristo Jesus. Nós somos transformados por isso, né? Então, você deixa de viver para provar algo que começa
agora na sua vida novo, né? Você deixa de viver para provar algo que começa a viver a partir da aceitação de Cristo. Então é importante isso, né? Então, você não vive mais para você, você vive para Ele, você vive por Ele, porque dele, por Ele, para Ele, como eu já disse, são todas as coisas. Então, você agora passa a viver uma experiência nova de vida, uma transformação real, uma transformação verdadeira, né? Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui? Que a sua fé é baseada no que você faz ou no que Cristo fez. Se for naquilo que você faz, o mérito é todo teu, Jesus não precisava ter morrido por você. Mas se é realmente agora naquilo que Cristo fez, com certeza você anda em novidade de vida. E a tua obediência vai gerar em você fruto, né? Fruto digno de arrependimento. A tua obediência vai gerar em você, né, um desejo nas pessoas de quererem o mesmo Jesus que você serve. Isso que importa, né? Você olhar para as pessoas e ver que elas estão sedentas e você poder dar aí de comer a elas. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, né? Então a religião ela diz, prove que você é bom, mas o evangelho diz, Cristo já provou que te ama. Essa é a realidade que nós precisamos entender, meus irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já no verso, né, que nós lemos aqui, nós vemos esse impacto da palavra que Paulo fala, né? Então, ele encerra, né, aqui esse capítulo 1, no versículo 29. Olha o que diz aqui, ó. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se vocês são de Cristo, perdão, meus irmãos, estou no capítulo 3 aqui, vamos lá, versículo 24, e glorificam a Deus a respeito de mim. Olha aqui no verso 23 e 24, eu vou terminar para a gente falar desses dois versículos e encerra o capítulo 1. Olha lá, mas aquele versículo 3 é bom, irmãos, olha que forte que a gente vai entrar depois lá, ó, quando encerra o capítulo 3, né? Vós que sois de Cristo, sois descendentes de Abraão. Isso é maravilhoso, nós vamos chegar aí nesse capítulo aí, ao decorrer das nossas lives, nossos programas aqui, tá bom? Mas o versículo 23 e 24 diz assim, mas somente tinha ouvido a dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então aquele que perseguia, agora anuncia o evangelho. Aquele que matava os cristãos, agora anuncia as boas novas. Aquele que estava ali dando ordem para prender os cristãos, agora anuncia o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, o evangelho genuíno. E as pessoas glorificavam a Deus a respeito de Paulo. Isso é maravilhoso. E as pessoas glorificam a Deus a respeito de você também? As pessoas estão glorificando a Deus a respeito da sua vida, por aquilo que você tem vivido com Cristo Jesus? Espero que sim, porque isso é maravilhoso e poderoso, meus irmãos. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Deixa eu contar uma ilustração para você aqui. Tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Certa vez um homem se afogando, ali ele estava. E ele tentava nadar, lutava, se desesperava, o que acontecia? De repente um salva-vida pulou e disse, pare de lutar. Mas assim o homem continuava ali realmente tentando sozinho, ele tentava até que cansou e parou e se rendeu. Nesse momento que ele se rendeu ali, porque ele estava lutando com suas próprias forças, o salva-vidas segurou ele e levou ele para fora. O que você entende por isso, né? Assim, meus irmãos, nós entendemos que assim é o evangelho. Por quê? Enquanto você tenta salvar a si mesmo, você se afunda. Mas quando você se rende, aí Cristo te salva. É isso que ele faz com a nossa vida. Que lindo e maravilhoso esse Jesus. Nós amamos esse Jesus porque ele deu a vida por nós. Ele é poderoso, né? Então, Deus está chamando hoje. Deus está falando hoje comigo, com você. Ele está dizendo, está chamando, falando o seguinte: quem vive tentando merecer, ele está dizendo, ele está chamando, né? Ele está chamando você, que vive tentando aí ter mérito na salvação. Ele está chamando quem vive cansado, espiritualmente abatido, oprimido, sobrecarregado. Ele está chamando aquele que vive preso na religiosidade, que não entendeu ainda o evangelho da graça de Cristo. Ele está chamando você que nunca experimentou a graça de uma maneira profunda. Ele está chamando você. Então pare de tentar, meus irmãos, lutar, nadar contra a correnteza. Pare de tentar pelos seus próprios méritos. Pare de querer fazer por força, porque você não vai conseguir. Pare de tentar impressionar Deus, mas receba o amor de Cristo. Isso é o que mais importa. A cruz é suficiente, a graça é suficiente, Jesus é suficiente para nós. Basta você entregar a sua vida e você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida poderosamente. Eu não sei, quem sabe você está me ouvindo hoje aí, você está ainda tentando lutar
com a religiosidade, você muitas vezes está sendo decepcionado por frustrações religiosas, você muitas vezes está aí decepcionado porque você vê tantas coisas na internet que deturpam o evangelho, porque você vê muitas pregações, muitos líderes que estão aí fazendo coisas erradas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, não se impressione, não fique preocupado com isso. Faça você a diferença, seja você a luz do mundo, como Jesus pede. Seja você realmente uma pessoa que dê fruto verdadeiro a Deus. Não se preocupe com aquilo que está à sua volta. Eu até falava para minha filha hoje, né? Deus, ele sabe que tem bodes, tem ovelhas, tem joio e tem trigo. Ele vai separar, no dia do juízo ele vai separar. Por quê? Sempre vai ter o remanescente fiel. Aqui nessa carta aos Gálatas, Paulo está falando para eles aqui, ó, eu estou maravilhado, porque tão depressa, tão rápido vocês saíram do evangelho que Cristo anunciou, nós anunciamos para um outro evangelho, qual não é outro evangelho, qual é o evangelho anátema, maldito. Então, não saia da presença de Deus, porque muitas vezes você se decepciona com uma religião onde você congrega e depois você para, você acha que por não estar lá você não vive mais uma vida com Cristo. A vida com Cristo é antes de nós frequentarmos o culto, meus irmãos. A vida com Cristo é dia a dia, é relacionamento todos os dias. Independente de onde você está, é importante você ter em mente que se você não se relaciona com Cristo, você não consegue prestar um culto verdadeiro a Deus quando você vai para uma igreja. Você precisa realmente ter um relacionamento todos os dias, ali de adoração, de oração, de comunhão com o Senhor pelo Espírito Santo. Aí você entende a graça. E aí você pode estar cooperando. Agora, se tem lugar que vai te causar mal, não fique, não permaneça. Por quê? Porque se você fica pecando. Mas nunca deixe Jesus. Procure realmente um lugar que você possa estar servindo a Deus com o dom que Deus te deu. E faça a diferença onde você estiver. Que aí você vai ver a glória de Deus se manifestar através da sua vida. E onde você está, a glória de Deus desce. Por quê? Deus procura verdadeiros adoradores. Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você está entendendo o recado de Deus. Essa noite Deus fala conosco. Ele possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele já pagou o preço por você. E a cruz de Cristo é o centro de todas as coisas. Porque ali foi pago o preço do nosso pecado. Nós temos que render nossa vida a Ele todos os dias. E glorificar e exaltar o nome dEle. Amém? Amém, né, irmãos? Amém, claro, né? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Um abraço para o pastor Malaquias, lá de Uchoa, que faz ali a programação ali da rádio ali, que tem também web rádio. Um abraço para o pastor Malaquias. Ele tem esse jargão, amém, né, irmãos? Amém, é claro, né? Então a gente vai pegando aí coisas que glorificam a Deus e vamos juntos aí adorando a Deus. Um abraço para todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Você que está aí chegando agora, você que vai estar acompanhando depois a programação, que você seja abençoado, entenda o recado de Deus, né? Pare de ser ali uma pessoa que fica mendigando a fé, mas viva um relacionamento íntimo com o Senhor. Busque a face dele todos os dias, porque ele está contigo para te abençoar onde você estiver, tá bom? Então seja fiel, porque você é fiel no pouco, no muito ele vai te abençoar, tá bom? Seja fiel no pouco, porque no muito ele te abençoa grandemente. Então, vamos adorar a Deus, vamos glorificar a Deus mais uma vez, para nós estarmos orando e entrando aqui na oração, vamos agradecer a Deus. Eu quero orar pela tua vida, orar pela tua família, que você tenha aí uma noite abençoada, um bom descanso depois na presença do Senhor, que Ele te guarde durante o sono, que Ele te guarde durante o dia, que Ele te livre de todo mal e que você seja abençoado aí em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus e já voltamos com a oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilhoso é o nosso Deus. Deus é poderoso, meus irmãos. Ele é grandioso. Ele é o Deus, aleluia, todo-poderoso. Quando Deus se move, nada fica igual. O céu se abre, o impossível é real. Corações queimam, correntes caem ao chão. A glória enche o templo, há fogo na adoração. O vento sopra, posso ouvir a tua voz a me conduzir. Vem e faz o teu querer, vem Espírito encher este lugar. Quando Deus se move, o céu toca a terra, milagres acontecem, a promessa não erra. As lágrimas viram rios de
joelho se rende ao teu poder. Vem com teu fogo, vem com teu poder. Senhor, nos visita, queremos viver o teu mover. Já posso ver as cadeias ruindo, os corações voltando ao caminho. A tua presença é revolução, transforma o deserto em manancial de unção. Deu com teu fogo, vem com teu poder. Senhor, nos visita, queremos viver o teu mover. Onde Deus se move, o céu toca a terra, milagres acontecem, a promessa não erra. As lágrimas viram rios de vida correr, e todo joelho se rende ao teu poder. Vem com teu fogo, vem com teu poder. Senhor, nos visita, que eu viver o teu mover, o teu Aleluia, vem com teu poder, Senhor. Vem com teu poder, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Ele venha com teu poder. Que Ele venha com o poder dele na sua vida, na sua casa, na sua família, nessa noite abençoada. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Um abraço para todos vocês que estão me acompanhando aí. Deus abençoe grandemente. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que a graça dele sempre esteja em nossa vida e que nós possamos estar sempre voltados para o Senhor, para o Eterno, para o Rei dos Reis. Vamos agradecer a Deus, vamos orar, quero orar pela tua vida, que você seja abençoado, que você entenda realmente o poder do Evangelho transformador, que você entenda a graça maravilhosa do Senhor, que você sinta aí a presença dele poderosamente. Senhor, meu Deus, Pai Santo, Pai amado, Criador dos céus e da terra. Pai, muito obrigado por essa palavra, meu Deus, que o Senhor nos trouxe hoje, ó Pai, sobre essa carta aos Gálatas, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, nos dê direção, Pai, para que não saiamos da presença do Evangelho verdadeiro, ó Pai. Para que possamos permanecer fiel, ó Pai. Aquele Evangelho, meu Deus, que nos comprou ali, que nos apresenta a cruz, o Evangelho que nos apresenta, meu Deus, ali, que nós somos pecadores, que precisamos cada dia ser transformados, Pai. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, bondade e misericórdia. Pai querido, que cada pessoa que me acompanha, Pai, seja tocado pelo Senhor, Pai. Não por aquilo que eu tenho falado da minha palavra, mas da palavra que o Senhor, meu Deus, tem falado ao coração de cada um. Que seja transformador, Pai, que seja um renovo, que seja um refrigério para a alma, Pai. Cada um possa entender, meu Deus, que nós estamos aqui nessa terra para te adorar, Pai. Que nós possamos prestar um culto ao Senhor verdadeiramente e que o seu nome vai sendo glorificado, exaltado e adorado. Pai querido, Pai amado, assim, meu Deus, eu clamo ao Senhor nessa noite, ó Pai. Entra, meu Deus, com providência em cada vida, ó Pai. Transforma, meu Deus, cura, Pai, liberta, Pai. Que o Senhor vai agindo, Pai, no coração, Pai, na alma, Pai. O Senhor vai agindo, meu Deus, naquelas feridas, Pai, daquelas almas que estão abatidas, que estão desanimadas, que estão frustradas, Pai. E que assim o seu poder vai agindo, Pai, grandemente, Pai. Pai querido, Pai amado, eu peço a tua bênção para a minha casa, para a minha família, meu Deus, para a minha esposa, para os meus filhos, Pai. Para meu genro, Pai, para o Kevin, que você vai abençoando a família dele também. Abençoa os familiares da minha esposa, Pai. Vai abençoando meus irmãos em Cristo Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos, ó Pai, qual nós estamos aí na comunhão. Aqueles que estão aqui, meu Deus, na minha vida, que fazem parte aqui do meu trabalho, Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada pessoa que faz parte da minha vida, Pai. Estende as tuas mãos poderosas, Pai. Eu peço, meu Deus, pela minha vizinhança que está também à minha volta, Pai. Vai visitando, meu Deus, cada um, ó Pai. Aqueles que precisam ter um encontro contigo. Abençoa, meu Pai. Toca, meu Deus, que o Senhor venha agir grandemente em cada vida. Que o teu poder, meu Deus, venha se manifestar com grande glória e poder, ó Pai. Para que cada um entenda que o Senhor é Deus. Que o Senhor é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ah, Pai querido, Pai amado, assim, meu Deus, seja na vida de cada um, ó Pai. Que nós possamos ter uma noite abençoada, Pai, de bom descanso, Pai, que o Senhor venha cuidar de nós, Pai, que o nosso levantar seja para glorificar o Teu santo nome, que nós possamos ter, meu Deus, aí, uma vida, meu Deus, direcionada pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, que nós possamos permanecer no verdadeiro Evangelho, Pai, prestando adoração sincera e verdadeira ao Senhor, é o que eu te peço, e desde já eu te agradeço, meu Deus, eu te louvo, em nome do Senhor Jesus, amém.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus abençoe meu irmão. Um abraço para a filha também, né, do nosso irmão Leandro, tá lá em João Pessoa, na Paraíba. É isso aí, meu irmão. Deus abençoe a vida dela, que Deus guarde ela, que Deus venha estar protegendo ela, meu irmão, em nome de Jesus, e que a vida dela seja, meu Deus, consagrada ao Senhor, a Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar cuidando da filha do nosso irmão Leandro, da irmã Maria. Deus abençoe grandemente o seu filho, Deus abençoe ali toda a sua casa, meu irmão, em nome de Jesus. Estou em oração pela vida de vocês, vou continuar orando, ore pela minha vida também. Vamos juntos, estamos juntos aí, meu irmão, vamos adorar a Deus, vamos glorificar a Deus, vamos exaltar o nome do Senhor Jesus e vamos interceder um pelo outro, porque a palavra de Deus fala que nós temos que orar um pelos outros, né? Então, nós temos que estar sempre em oração, orando, pedindo, clamando ao Senhor, e que vocês possam estar orando pela minha vida também, e que nós possamos juntos estar fazendo aí, né, parte da mesma família da fé. E a igreja é isso, a igreja é um corpo. Todos nós que estamos em Cristo Jesus pertencemos à igreja do Deus vivo. Isso que é importante, né? Então que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. Então que o grande amor de Deus, a graça e a paz maravilhosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja na sua vida. Todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você tenha uma noite abençoada, você, sua família, sua casa, em nome do Senhor Jesus. Então, um grande abraço. Fique aí nessa graça maravilhosa do nosso Senhor e vamos juntos aí fazendo a programação. Volto com vocês aqui, se Deus quiser, amanhã estarei de volta aí por volta das 9h30 também. Estaremos aí na programação de novo, tá bom? Um grande abraço e comunique os irmãos que estão à tua volta aí para que nós possamos estar juntos aqui nessa programação. Se Deus quiser, quero estar fazendo agora continuamente aqui a programação novamente, porque eu tinha parado, agora eu volto novamente com a graça de Deus, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus. Grande abraço, fiquem todos na graça e na paz maravilhosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Até!